O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota. Agora que a gente já aprendeu a cenar como Miss, porque nossa convidada de hoje, ela já deu um spoilerzinho no início, né? Já treinou a gente, sempre posturado, então vocês vão ver. Só vendo rios aí. Um podcast totalmente assim, com classe, porque a nossa convidada ela é global, conhecida mundialmente, Nina Souza. Que é Miss Plus Size, a primeira brasileira a ganhar um título internacional de Miss Plus Size. E essa história é incrível, porque é uma história de muita garra, determinação, luta, e eu não vou me estender muito. Por quê? Eu vou botar reticências, porque se eu ficar falando aqui, é só o podcast de eu Só você apresentando. citando, né, as qualidades dela, os talentos que ela tem. Ó, e tô preparado pro brinde, ó. Exatamente. Vamos fazer o nosso brinde. Gente, E logo em olha seguida, só. nossa Saúde. amiga internacional vai Fonte. contar a história dela. Seja bem-vinda mais uma vez, Nina. Oi, gente, muito obrigada pela recepção nesse lugar tão caloroso, com pessoas tão legais. Eu já tô assim, me sentindo em casa Mas já. essa é a ideia, né? Essa é a Podcast, ideia. né? Não é à toa que é o AP301, senta-se em casa, né? E vem bater um papo com a gente. Vem visitar a gente. Com certeza. Ó, pode deixar. É, mais vezes, pode se vocês deixar. permitirem, viu, Com gente? certeza. Conta essa história, Nina. Como que surgiu tudo isso? Suas origens, de onde vem Nina? E como que tudo isso se transformou do que você é hoje, nessa pessoa assim incrível, super talentosa, seguida por muitas pessoas, milhares de pessoas. Ai, gente, obrigada por isso. Eu tô me sentindo até lisonjeada. Eu tenho uma história, sim, que acredito que não seja tão diferente da história de outras pessoas, mas a minha história é uma história única. E eu gosto muito de falar para as pessoas que a mesma Nina de agora, de 2023, não é a mesma Nina de 2018, 2017, 15, 14. Eu aprendi muito durante a minha vida inteira. E eu digo também que tudo que eu fiz na minha trajetória desde pequenininha conspirou para que eu estivesse aqui, assumindo esse título, carregando essa coroa, até mesmo falando com vocês. Eu acredito que tudo mesmo conspirou para isso. Eu venho de uma família muito humilde. Nós não tínhamos dinheiro nenhum tipo de recurso. Sim, eu sou adotada, na realidade. Sou adotada. Eu nasci no hospital da CSN. Eu sou adotada. E a minha mãe, ela durante um tempo, ela me escondeu, porque ela teve alguns problemas, né, de família e tudo mais. Minha mãe biológica, ela me escondeu, ela teve alguns problemas de família. E ela teve que me doar, né, me dar para doação para uma outra pessoa. Então, a minha mãe, hoje, a minha mãe Maria da Penha, ela me acolheu. E o meu pai, Daniel Medeiros, hoje falecido, amo muito meu pai. Ele é uma fonte de referência minha. Acho que hoje, se eu gosto muito de videogame, é graças a ele. E a gente vai querer conhecer essa história. Tá? Então, eu vim de uma família mesmo humilde. Eu sou adotada. E tudo, mesmo assim, tendo a humildade, tendo os poucos recursos, tudo isso conspirou para que eu crescesse uma pessoa muito curiosa. Nós não tínhamos muito recursos, então tudo que eu fazia, às vezes, era brincar com o que tinha lá. Usar a criatividade. Usar a criatividade. Eu falava com o meu marido, né? Eu parei para conversar com ele sobre isso, como nós éramos crianças com poucos recursos, mas curiosas, criativas. Eu pegava, gente, revista de videogame que eu adorava, né, que meu pai comprava, e como eu não podia ter aqueles personagens... Aquelas Nintendo, aquelas... Isso, exato. PlayStation, gente. Nossa, a revista PlayStation da época. Deixa eu ver os macetes. Exatamente. Hoje a gente vai no YouTube e tem jogo todo completo. Todo com streamers, lá a gente né? tinha que esperar sair o jogo detonado. Não, tinha detonado. Quem gosta de... Então, olha só, eu era contra o detonado, né? Eu falava assim, não, porque eu vou conseguir todos os segredos por minha conta. Eu falava assim, eu jogava a Lara Croft, eu adorava Tomb Raider. Pra mim, Tomb Raider é o melhor Que na época... até hoje. Como que você joga Resident Evil época... sem saber os códigos? E na época a gente achava o gráfico perfeito, né? Achava que era maravilhoso. Tudo quadrado. Mas eu adoro, gente. Eu olho aquilo até hoje, eu tenho um PlayStation em casa, né? Não, e eu tive, você tem ideia, antes do PlayStation eu tive o Sega Saturno. Que isso? Sega Saturno. Eu joguei Tomb Raider na primeira vez no Sega Saturno. É sério? De videogame meu mesmo, eu tenho 2 até hoje, que é Atari
Tem até hoje. Mentira que você tem um Atari E em casa. tem o Super Nintendo. Que isso? Foi um dos E o primeiros Atari videogames. funciona até hoje. Que isso, Super gente? Nintendo controle Gente, é quebrado. Ó, você guarda isso que isso guarda aí... que isso daí é Ó, uma E relíquia. tô querendo dar pro Luca, que o Luca tá pedindo, que 8 meses de vida já, um PlayStation 5. Acho que ele tá querendo. merece. Não, então eu acho que ele merece. merece. Ele tá sendo Escutou, Ele Luana? merece. Ele tá sendo um bom Bom filho. menino, um bom O menino. Luca, o Lucas, tá? se quiser, assim, Merece. pessoas pra jogar, fazer Deixa o controle sem Deixa pilha o com ele. controle sem. Mas, gente, assim, era muito bom. Meu pai também teve Atari, ele teve Sega Saturno. Ele teve gente, aquele do Pimbolim. Era o Atari que tinha? Era antes, eram dois antes. botõezinhos assim. Exatamente. Esse eu esqueci o nome. Só que esse... Tá aparecendo o nome aqui, assim. Ele mesmo tá se dando trabalho, tá, gente? Ele tá me poupando de Ó, dar trabalho pra ele. Esse daí, quando ele pegou, tava dentro de uma garagem guardada, até mais ou menos uns 10 anos de idade ele tinha guardado. Infelizmente, ele deteriorou assim na mão do meu pai. Ele ficou chateadíssimo. Ele pensou, Nossa, cara, que Eu tenho a que memória perda. do meu pai. Eu morava em Cruzeiro na época. Meu pai chegando, filho, vem aqui, vamos ali. Entrei no... Cara, eu tenho isso muito vivo na memória. A gente entrou numa loja de videogame de Cruzeiro e meu pai comprando Super Nintendo pra mim. Eu lembro dele tirando o talão de cheque. Não, são E devia coisas ser Já, caríssimo, com né? certeza, que era marcam a muito nossa caro. vida, gente. Imagina Não, que você as lembra. fitas, porque As hoje fitas. em dia... Assopra fita. Então, um monte de... Gente do céu, um monte de saliva dentro. Perdi A gente gota. não podia nem fazer isso, um monte de gota. Mas, então assim, eu tenho uma lembrança também muito forte do Nintendo 64. Eu Uhum. passei pelo Super Nintendo, né? Foi onde eu conheci o Mario, eu sou apaixonada. Eu vou assistir o filme do Mario, tá, Filme, né? gente? Nossa, então você imagina o dia que Essa você chegar semana... lá no parque temático. Nossa Eu Senhora. imagino que quem é fã de Mario deve estar enlouquecido pra conhecer. né? Gente do céu, não, É. essa semana eu já vou assistir o Mario, eu fiz a coroinha da Princesa Peach Aham. pra colocar pra tirar foto, porque eu sou dessas, adoro cosplay. Maneirado. Mas então, eu lembro também a mesma assim, digamos que a mesma memória, meu pai entrando no lugar, virando e falando, o Nintendo 64. A gente vai comprar um Nintendo 64. E realmente, naquela época, a gente devia ser muito Caríssimo. caro. Devia ser a base Caríssimo. do PlayStation, não o 5, mas É. o 4. Mas talvez. Era Vocês o top, sabiam né? de uma curiosidade que a PlayStation é da Sony, né? Uhum. Da Sony. A Sony, quando ela criou o CD, ela tentou vender primeiro para Nintendo. E aí eles não... Eles não Não aceitaram. Fizeram a fita mesmo. Eles quiseram continuar com a fita. Só que aí a Sony resolveu lançar o PlayStation por si só. Tanto que depois de um tempo, o PlayStation se popularizou porque era mais barato. Uhum. Não tinha aquelas coisas... Tudo bem, que tinha aquele negócio de download, né? Que você tinha que passar pra fase e tudo. Só que Virava era- o PlayStation por cabeça pra baixo. Ou de lado, né? É. Dependendo. Então, assim, eles acabaram com a área da fita. Uhum. Entendeu? Eles inovaram, só que Eu foi... achei que tivesse sido primeiro o Sega Saturn que tivesse CD primeiro. Não, eu acho que foi a PlayStation. Foi a PlayStation? Não? Mas Não, depois não sei você te compra. dizer, a gente pesquisa. Vocês pesquisam, porque eu posso estar o Sega enganada. Saturn tinha CD, não tinha? Tinha CD. Era Tinha CD, CD, eu não tive. tinha? Era Não, mas CD. então vocês confiram, porque pelo que eu não vi, lembro qual veio Não, eu não primeiro. lembro mesmo. eu posso estar confundindo realmente. Pode ser ou a Sega ou realmente a Porque eu Sony. lembro que depois do Sega Saturn eu migrei pro PlayStation. Então, pode ser que sim. Você migrou para PlayStation. Então, pode ser que sim. Eu acho, Pode ser. acho que eu nunca joguei o 4, o PlayStation 4. Pô, acho que 4 eu já Não, joguei. Vai lá em casa você joga. então acho que eu já joguei. Se você tem o 4, então eu já Foi o joguei. Então 4. foi o 5 que eu realmente Não, nunca o 5 joguei. é o mais Não, novo, 5 né? eu não joguei, não. Mas aí, essa influência do gamer também na sua vida desde criança. Casou. Olha Vai, só né? que legal. A influência do gamer foi muito bacana. Por quê? Porque como a gente não tinha muitas condições de, sei lá, de aprender uma língua ou de ter uma escola, que hoje em dia o segundo idioma é extremamente profissional mesmo para você se destacar nesse ramo do comércio ou qualquer tipo de coisa que você precise fazer, eu comecei a aprender inglês jogando videogame. Então, o videogame ele veio com essa porta aberta para mim. E meu pai era ótimo em inglês. Então, tudo que acontecia lá que eu não entendia, alguma Ele expressão, tava ali. ele estava lá me ajudando a compreender. E com isso, eu comecei a estudar outros idiomas, porque eu sempre tive muita facilidade em aprender outros idiomas. Então, eu pegava lá os dicionários do meu pai, do meu tio também, começava a ler. Dicionário de francês.
dicionário de inglês. Eu começava a fazer Autodidata. autodidata. Que bacana Exatamente. isso. Só que o videogame ele veio com essa porta aberta para mim. E eu falo que isso foi muito bom, porque hoje eu faço relações internacionais e para me comunicar na Ucrânia eu precisei ter inglês. Isso que eu queria saber. Foi inglês? Foi inglês, eu Até comuniquei porque inglês. a gente até vai chegar lá no concurso, nas vias de fato, você precisava se expressar e se comunicar bem em inglês. Precisava. Até para responder lá na hora, né, as coisas. Exatamente, igual lá no Nossa, concurso. imagina mais o nervosismo, cara. Nossa, lá no concurso eles falavam toda hora, eles me perguntavam como é que são os seus projetos. Como Como você é que- explica se você Como não souber você falar? explica se eu não tenho nenhuma base de Uhum. inglês? Então é por isso que eu falo para as minhas mentoradas, né? É muito importante que elas tenham, pelo menos, tentem entender um básico de inglês. E tá aí, às vezes o Google tá aberto para isso, né? Tem Hoje alguns tá tudo muito aplicativos. fácil. Aprende tá a tudo falar muito O Pequeno fácil. Príncipe, que é o livro que toda Miss fala, né? É. Hoje as crianças, você vê, Tu te tornas eternamente Lucas responsável. já faz É. inglês na escolinha, né? Ele Olha isso. tem aula em inglês. Em não- inglês. Não é Olha aula que dentro, legal. Olha é como aula que a em gente inglês. avançou. Inclusive, Olha, a escolinha, sim. você vê, ele tem 8 meses. A escolinha mandou, põe esse canal, às vezes, pra ele assistir. É um Sim. canal. E as musiquinhas são mó da hora. Eu adoro cantar Que isso pra ele. legal, que ótimo. Adoro Você cantar acaba pra aprendendo também, né? Ah, Aposto. Ele já fala fluente. Isso aqui É, é um... Mas falta que treino, isso. falta treino. Só falta vocês Não. dois só não conversem, Não, porque mas senão eu vou isso- ficar aqui de lado. Isso hein? daí é uma coisa que não tem jeito. Tem muito tempo também que eu não me comunico direito em inglês. Uhum. Então, eu até entrei em parceria com um professor de inglês, que eu vou começar a aula de novo na sexta-feira, de conversação, Sim. justamente para isso. As minhas alunas também me pedem aula, eu passo, assim, aulas de E mesmo você de fala além do conversação. inglês, fala o quê? Olha, eu tô aprendendo mais espanhol, mas eu falo um pouco de japonês, um pouco de francês, isso também tudo aprendeu. Tudo... E, gente, o japonês Autodidata. veio do anime, né, também. Gente, Caramba. deve ser complicadíssimo. Nossa Senhora. Olha só, para você fazer uma frase em japonês, é muito interessante você aprender, porque ela é A mais simples construção do da que você frase. imagina. Sim, igual, por exemplo, nós, a gente coloca o verbo geralmente no meio, igual assim, eu vou, né? Eu vou para o AP 301. Eles não, a construção da frase deles é praticamente para o AP E o 301, inglês, eu vou. assim. Entendeu? O inglês às vezes dá essa. Às pra- vezes que pra dá gente essa é mudança, invertida. né? É invertida. Então, todas as frases dele, os verbos vêm pro final. Então, Mas assim, o problema são aqueles. É ideograma que fala? Como que é? Aquelas- Nossa. são os. Não são ideogramas, são kanjis. Tem outros dois também, eu esqueci o Então, nome. mas deles. pra olhar aquilo e entender é muito doido. né? É um É, pouquinho doido, só que escrita tudo é uma construção Mas Mas até também. prática. Acho que a gente que é leigo, que não conhece, a gente acha deve achar, mas depois Mas eu, conhece, acho que vai ficando acho mais que, fácil. eu acho que eu nunca contei aqui no AP, mas uma vez eu peguei carona com uma amiga minha que era chinesa e a mãe dela Olha. chinesa. Eu peguei carona de cruzeiro até São José dos Campos. E eu conversava com a amiga minha, lógico, em português. Só que tinha hora que ela falava com a mãe dela, cara, não tem como você ter noção. Eu, né? Não tem como ter noção de se elas falar de mim, Eu se elas falar acho de o mim. mandarim mais Cara, complicado. eu não sei qual das línguas da China elas falavam, porque tem um monte. Tem. Mas elas falavam, eu falei assim, cara, eu não tenho noção do que elas estão falando do trânsito, tá falando do sol, tá falando de mim, tá? Porque Não é dá muito. pra ter ideia. Não dá Inglês, pra ter às vezes, ideia. até você tem um O pouco de francês, noção, você pega né? uma O palavrinha ou outra. espanhol. O espanhol, o francês, eu também tô. Você nem sabe se a Mas pessoa o tá Tô falando chinês, mal o de aperfeiçoando japonês, você. o é. espanhol. Você tá lá Japonês, boiando e achando o que a pessoa japonês eu vou tá... entender, arigato, Exato. O japonês, sayonara. eu acho muito legal que os kanjis deles são construídos a partir de pequenos elementos. Igual, por exemplo, É tipo um tempestade. desenho, né? Tempestade. Se for tempestade, você pega 2 kanjis, se eu não me engano, que é o kanji da água, da chuva e do vento, se eu não me engano. Então forma um, que é o tempestade. É, isso eu já vi um cara explicando. uma Isso é vez. bem legal, sabe? Isso é bem Não sei legal. se eu não lembro agora o exemplo, mas aí formava meio que o desenho do negócio. Isso é praticamente desenhos, né? A língua japonesa é muito assim. Eu acho muito Será que eles têm livro de curioso. caligrafia? Pode ser, com certeza. Opa, Com fazer. certeza Com tem. certeza tem. Fazer Praticam aquilo. muito, né? Muito. Mas aí, Nina, então a gente já sabe que a gamer chegou antes, né? Chegou, menino. E A aí- gamer e a desenhista E junto. isso porque você também tem um talento. Quem, né, a página tá aqui, a descrição do Instagram de Gente, dá uma Nina. olhada. Sigam. Tem as artes dela, algumas É. artes, alguns desenhos. Fala um pouquinho desse talento. Esse talento surgiu, eu sempre falo também que é como uma forma de expressar o que eu sinto, de passar, de relaxar, porque às vezes eu tô num momento assim que eu preciso me expressar e o desenho ele vem com isso. E muitas crianças, acredito que
recorrem ao desenho para se expressar mais, né? É uma forma de expressão. Então, essa foi a minha forma de pegar aquele mundo que eu tinha, aquilo tudo, e jogar no papel. Eu comecei... lúdico ali. Exatamente. Eu comecei desenhando personagens de videogame. Aí eu misturava Lara Croft com Homem-Aranha também. Fazia aquela... Multiverso. Não, era o multiverso da Nina, né? Umas mutações ali, umas misturas. Fica a dica aí, hein? Umas fusões, Multiverso, né? fusões, aquela... E pra quem quiser, o Carlão vai botar alguns aqui, tá? Manda pra gente, Nina. Oh. Que o Ah, tá. Carlão vai Eu achei botar que você ia aqui. falar que eu criasse esse multiverso. Não, você vai botar os Os desenhos aqui. Sim, pode Gente, eu vou colocar. ver se eu consigo até usar aqueles mais antigos que eu tenho mesmo, aqueles bem quadradões. Eu falava que era a história em quadrados, porque eu fazia 4 quadrados. E desenhava, e tinha as historinhas, assim, era demais. Eu já fiz tirinhas. Já fez? Já pra internet. Ah, então Por minha você conta. tem noção de Não, desenho. nenhum. Fazendo computador, palitinho. Ele é todo digital. Ah, ele é todo digital. É, Gente, ainda não mais migrei pro fácil. digital, É. mas pretendo Mas algum dia. no E aí- desenho E aí você foi desenvolvendo. Fui desenvolvendo tudo, arte, eu tenho uma veia artística muito forte em mim. Mas nunca tinha pensado ainda na questão de ser Miss. Ser Ou Miss tinha um sonho, começou com uns 10, 11 anos, eu comecei a... Eu sempre fui muito, não digamos espalhafatosa, mas eu sempre fui muito extrovertida. Então, assim, nas aulas eu sempre falava muito, na hora de tirar foto eu sempre fazia pose. Sabe aquela criança que entra e faz Que pose? já chega Que chegando. já chega chegando, eu sempre fui assim. É. Então, durante um tempo, eu comecei a pensar, caramba, eu gosto de desfilar. Eu pegava as roupas da minha mãe e colocava aqueles vestidos enormes, assim, que colocava salto, saia andando na frente dos outros. Aquele salto que dava na metade Sim, do pé. a minha mãe não entendia nada. Ela tava com a visita em casa, eu me vestia e saía andando, assim, desfilando na frente dela. Então, eu já tinha uma vontade mesmo, eu já gostava Mas muito. sem nem imaginar o que era, talvez era Não, diversão ali, não. Era por diversão. E eu também sempre fui uma mulher gorda, né? Uma menina gordinha. Então, com isso, assim, ficava um pouquinho distante. A gente via mais as modelos mais magras, a gente tinha essa referência, né, mais magra no nosso meio. Então, eu fui construindo isso aos poucos, meu mundo da Disney. Eu sou apaixonada com a Disney também, gente. Louca com a Disney. Então, as princesas, aquele mundo mágico. Aquele mundo mágico. Associado aos gays. Aos gays. Imagina a cabeça de Nina nessa época. Não, a cabeça de Nina era uma construção todo dia, era uma história. Gente, eu escrevi quando eu tinha 12, 13 anos, eu escrevi uma história de 353 páginas. Gente. Não é mentira. Você tem isso ainda? Não, eu Vamos tá lançar, lá. gente. Uma história bem Complica legal. isso. Lembrava muito Final Fantasy. Ah, é? Isso, Lembrava né? muito Não, Final bom as Fantasy. referências dela, né? Aham. Não, gente, 353 páginas no fichário rosa. Tá lá na outra casa, eu morei em Muriaé, né, em Minas Gerais. Tá lá guardadinho ainda dentro de uma Que caixa. maneiro. Um dia eu ainda vou ver. Aí, editoras. Por favor, olha. Sensacional. Mas assim, então eu já tinha essa criatividade já exacerbada, né, mais desenvolvida comigo. E isso foi gerando a Nina que é hoje. Eu tinha a minha forma de me expressar, que era através do desenho. Às vezes a minha forma de ficar introvertida, eu ficava muito tempo jogando videogame. E aprendendo. Gostava muito de aprender, gostava muito de ler, de escrever sempre, assim, de conversar, de falar também. E isso foi gerando em mim mais curiosidade. Só que o mundo Miss, o mundo modelo, surgiu mais com uns 15 anos, com uns 16 anos. Que aí eu comecei a pensar um pouco mais, caramba, queria ser modelo e tudo. Já entendendo mais o que era. Já entendendo um pouco mais como isso funcionava. Só que, infelizmente, com isso também vieram aquelas pressões estéticas da A sociedade. questão dos desafios. Que a gente tem quando começa assim, a adolescência. E me corrige, tá? Se eu estiver errado. Acredito que é muito recente, não, 2019, mas nessa época que você sonhava, ainda não se falava tanto nessa categoria. Não. Ou não existia? Na realidade, deixa eu ver, quando eu tinha 15 anos, eu acho que o termo plus size nem era um termo divulgado. Não era usado, né? Não, Porque não era um se termo... vendia muito Mas já a tinha moda com concursos. estereótipo. Concurso começou, se eu não me engano, o primeiro concurso começou em 2010. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Até porque por muito tempo, né? Esse era o estereótipo da modelo, né? Exatamente. E acredito que para você que fantasiava, idealizava isso, como é que você enfrentou isso? Como é que era o desafio Trouxe até do até dia a problemas dia, pra né? você, né? Trouxeram vários problemas. Infelizmente, Pela pressão mesmo. pela né? pressão, a gente sabe, né? Tem alguns dados estatísticos que
90% das mulheres, das adolescentes, desenvolvem distúrbio de imagem durante a adolescência. Então, você vê que é um número muito elevado. Muito. Então, é muito difícil alguém não se sentir incomodado com a sua imagem ao se ver, ao se reconhecer no espelho. Então, assim, foi difícil. Em 2015, eu comecei a tentar emagrecer. Eu emagreci, tudo bem, emagreci, só que eu Mas não de fazia maneira dietas saudável. mirabolantes, né? Imaginei. Eu sempre falo com as pessoas que eu colocava o meu corpo em algo que não era natural. Colocava ele à prova Isso, o tempo todo. ao tempo todo. Eu chegava a passar mal de ir pro hospital final de semana, entendeu? De ficar sem comer, de ficar fraca, de desenvolver também com isso, com o tempo, a anorexia, né? A bulimia. Depois, com isso, veio a Caramba, depressão. anorexia e bulimia. Sim. Era muito complicado para mim. E o distúrbio de imagem, né? Que me fazia... Quanto mais magra, eu me achava muito gorda. Uhum. Só que sabe que eu sempre E falo... a anorexia, também, você se vê gorda mesmo? Assim, você se acha gorda. Você você pode olhando estar no espelho... com as costelas igual a aparecendo, gente vê às vezes na internet. tudo, e Você você se fala, enxerga não de é o outra suficiente. Eu sou gorda Mas você e eu sou não se vê feia. daquele jeito que você tá, né? Como assim? Não. Você, ao olhar no espelho, você acha uma gordurinha aqui. Exata, não, tem que estar Cara, que tudo doido seco. isso. Tem que estar tudo seco, e nunca é o suficiente. Nunca. É muito assim, é realmente Nossa um cabeça problema. A nossa cabeça é o nosso maior buraco. É. É o nosso... Não, eu não sabia, Dora, que você tinha contado pra gente aqui no pré-podcast, mas a bulimia eu não sabia. Sim, Você desenvolveu junto, assim? desenvolvi também. Pra mim era super normal vomitar. E era o sentimento até de culpa, né? Às vezes. Eu porque comia e você eu não deixava queria de comer. e você comia por compulsão, mas Isso, aí depois eu vou ia tirar lá e isso, vou tirar isso só de para ter a mim, tá satisfação ótimo. de comer e sentir Exatamente. o sabor do que você queria. Sim, só que aí chegou um certo momento em que eu não comia. Que aí, de bulimia, já passou realmente para não comer. Minha mãe me oferecia um copo desse tamanho mesmo, de suco de laranja por dia e uma colher de arroz. Eu falava que não, vou passar mal, eu vou engordar. Eu falava, não vou. No dia eu já passei com um copo de suco e uma colher de arroz, porque minha mãe tinha mesmo... quantos anos? 16 anos. Cara, que doido isso. Imagina 16, 15, né, a 16 sua anos. família, como ficou nesse período. Como que você cuidou disso? Isso que era a minha pergunta. Olha só que curioso. Eu não transparecia ser uma pessoa muito melancólica, muito depressiva. Então, eu arrastei isso durante 16, 17. Com 17 eu comecei a fazer os trabalhos, né? Mas como modelo magra mesmo. Só que, gente, dava pra ver assim pelas fotos. Não combinava. Eu prefiro agora. Então, assim, 16, 17, eu comecei a arrastar um pouquinho mais isso com 18. Quando começou a chegar 19, 20 anos, que aí começou a pesar. Nossa, mas foi bastante tempo. Foi bastante tempo. Às vezes você não percebe que uma pessoa tá tendo isso dentro da sua casa. Sim. Porque, é coisa de adolescente. Entendeu? Entendi. Às vezes deixa você mais no seu mundinho. É o ali, mundo que dela. Às vezes com a Ai. questão de querer respeitar, mas e não avança muito para não interferir Sim. tanto. Talvez. Sabe o que é o mais engraçado? A psicologia, ela diz uma coisa que é muito verdade. Tudo que é compulsório é problemático. Sim. Tudo que é em excesso é problemático. Eu praticava esporte, mas eu praticava esporte demais. Eu tava conversando com o Vitor, que trabalha até lá com você. Entendeu? Ele falou a diferença do remédio e do veneno, né? Sim, É a dosagem. É a dosagem. Exatamente. Então, assim, eu praticava tudo demais. Tudo era demais. Eu queria ficar magra. Gente, eu fazia 280 exercícios abdominais direto, assim, porque eu queria Era uma tá obsessão. magra compulsão era uma mesmo. compulsão. Eu queria estar magra, eu pegava em casa e fazia 280 exercícios. Hoje eu não faço nem 10. Brincadeira, tá, gente? Mas olha, vamos fazer exercício, tá? Amiguinhos. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Mas assim, eu chegava a fazer quase 300 abdominais por dia, porque eu queria estar magra. Na sua cabeça. Na devia minha ser, tem que fazer mais, cabeça, tem que fazer mais. tem que ficar sem comer. E aquilo chegou a me prejudicar de uma certa maneira, que se eu comesse, às vezes, me desse liberdade para comer, eu nem forçava para vomitar. Eu ia lá e vomitava normalmente. Como se o meu eu já vi corpo histórias. Já estava mesmo preparado. Eu já vi histórias disso que o corpo já vira no automático. vira no automático para fazer Como é isso. que mexe, né? Isso. O psicológico dele interfere no corpo inteiro. E eu todo final de semana, como eu disse para vocês, eu parava praticamente no hospital e eu trabalhava.
Então, às vezes, para mim, era um pouco complicado como é que eu trabalhava de turno. Eu era cobradora de ônibus na época, com 19, 20 anos. Eu ainda parava no hospital, acho que era 19, 18, 19 anos, por aí. E eu Você falava, não dormia, caramba, não? Porque, pô, você devia estar fraquíssimo. fraquíssima, É. fraquíssima. E assim, eu parava direto no hospital e todo mundo falando, Nina, tem que ver o que tá acontecendo com você, porque você tá passando muito mal, e era atestado. Eu falava, não, vamos segurar um pouquinho mais. Aí eu saí de cobradora, fui pra secretária, né, da empresa de ônibus, comecei como vice-gerente, na Você foi realidade. pra parte administrativa, Fui assim. pra parte administrativa. E começou a pesar mais. Aí começou a pesar mais responsabilidade, mais tudo. E com isso, meu corpo, eu acho que ele começou a entrar no meio que um colapso. Ele começou a falar, olha, não tá certo, não tá certo. Aperta o botão, é vermelho Começou a aí. responder. Começou a responder. E ainda teve o falecimento do meu pai, que Foi aí, nesse pra meio mim, tempo, foi né? nesse meio tempo, por 21, 22 anos. Depois eu tenho até que fazer a conta aqui, quantos anos tem, mais ou menos, acho que 23, 24, por aí. Ele faleceu, foi aí que realmente foi aquele baque. Eu falei assim, nossa, aí veio a depressão profunda. Nossa, pra juntar ainda. Aí juntou tudo. Foi aí que eu me vi. Eu até, quando eu fui na Fátima Bernardes, eu até contei um pouco da minha experiência pra ela. Eles até perguntaram. Eu falei que não foi fácil, porque eu tive que reprogramar o meu cérebro todo. Tudo que eu tinha aprendido em Então, eu tô muito curioso como foi essa em virada. 23 anos, 24 anos, imagina você pensando que você é uma pessoa que você tem que ser magra, que você tem que ser desse jeito, porque todo mundo só vai te aceitar assim. E de repente você se vê no fundo do poço que você tem que, como se diz, né? Chegou no fundo do poço, você só tem uma saída, que é pra cima. Aham. Então você tem que olhar lá pra cima e subir. Mas é difícil ver isso, né? Dificílimo. Chegou a minha mãe, as amigas dela. Ela falou assim, olha, não tem condições, Marina, você tá realmente com algum problema. Aí eu comecei a procurar ajuda. Foi aí que eu realmente virei e falei, eu preciso de ajuda, eu tenho que sair disso, senão eu vou acabar morrendo. Começavam a vir Nossa, dores. veio de você, então, tudo isso. Veio. Caramba. Gente, é assim, é surreal. Porque Surreal. hoje o conhecimento que a minha mãe tem é muito diferente do conhecimento que ela tinha na época. Sim. De Então, formação, de tudo, sim. né? Hoje se fala muito mais sobre essas Se questões, fala esses muito assuntos. mais, sim. E também tem o caso da religião, que às vezes assim, a pessoa é muito religiosa, aí ela se prende naquilo e esquece de olhar um pouco psicológico. Então, isso aconteceu um pouquinho em casa, mas e graças a Deus eu tive o discernimento de virar e falar, eu não estou conseguindo, eu preciso sair disso. Tinha dias que eu ficava deitada uma semana na cama, com dores no corpo, que eu cheguei para médico, falei, não sei o que está acontecendo. Eles faziam um exame, verificavam e Não achava nada. Não achava, era tudo psicossomático. Era tudo a cabeça avisando pro corpo que tinha alguma coisa errada. Tem algo em pane aqui. Algo tá entrando em colapso, algo tá entrando Cara, em mas foi colapso. o tempo que você ficou... Eu aguentei muita coisa. Muito. Nossa, foi assim, Eu não sei se é eu aguentei o muita resistente, de coisa. certa corpo forma. adolescente é mais resistente. Eu também, né? Com Mas, certeza tem isso também. então, mas bizarro mesmo assim, cara. Sim. O tempo. É o tempo. E com 23 anos, se você for parar pra pensar, não, uma pessoa de 23 anos é saudável. Sim. Só que não, eu com 23, 24 anos, eu já não estava me sentindo saudável. Aí você nem saía. Nem né? mentalmente, Tinha psicologicamente. vida social? Não, eu E parei com a vida acredito social. assim, Parei totalmente quando com a vida você social. Até pra evitar trouxe- comer, talvez, tudo isso. Não, nem é por isso. É evitar ver as pessoas. Eu não queria ter relacionamento com ninguém. Foi uma época muito Para difícil evitar da minha vida. julgamentos, Sim, críticas. Exatamente. Mas quando você trouxe pra gente essa história que você falou, fiquei imaginando, caramba, ela tava fazendo isso tudo, mas será que ela tava feliz? Não. Ela Nunca tava tinha um em momento busca de uma felicidade. Gente, eu não era existe, uma né? pessoa extremamente infeliz. Você estava em busca de uma felicidade que não é Tava, possível. Tinha nenhum momento que você se sentia, caramba, que bacana isso. Não, você Olha, sempre tava deixa- nessa luta, nessa batida. Sempre querendo nessa buscar. luta. Aí eu falava assim, quando as pessoas perguntavam qual que é o seu desejo, qual que é o seu maior sonho, eu falava assim, era ser feliz. Eu sempre falava isso para Era as em pessoas. busca de algo impossível. Era em busca, pra mim era impossível, Não, acho que sabe? nessa Sim. levada pra todo mundo, né? Com certeza era algo impossível, Eu falava, não tem como, não sou feliz. Eu passei também por relacionamentos muito abusivos, então assim, infelizmente isso também veio agregar um pouco mais Nossa, você é forte demais, caramba. Eu acredito que hoje, muito mais, mas que tudo isso que aconteceu te ajudou a se reconstruir. Com certeza.
certeza. E numa outra versão muito melhor. E sabe o que é o mais engraçado? Nem a me reconstruir, eu me desconstruí. Eu me destruí totalmente. Sim. E fui pegando cada caco, cada coisinha e fui colocando no lugar de novo. Você falou muito aqui no começo que tudo que aconteceu na sua vida te levou ao que você é hoje. Exatamente. E uma frase que me norteia demais, eu sou católico, é Deus escreve certo por linhas tortas. Algumas coisas que, nossa, deu errado. Depois eu notei que se não tivesse acontecido isso. Então foi esse caso. Hoje eu sou uma pessoa, eu digo que eu sou uma pessoa extremamente empática por ter passado por isso. Não estou dizendo que eu merecia ser Marte. Até porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente faz as nossas escolhas. A gente pode se vitimizar ou virar a chave do jeito que você fez. Vira a chave e vira um ponto de influência para outras pessoas. Ou vira realmente uma pessoa que quer. Eu passei por isso, mudar. Eu sei te falar o que é quando você tá conversando com alguém. Nossa, quando eu via, por exemplo, posts, assim, quando eu via pessoas falando sobre violência doméstica, sobre essas coisas, eu passei por isso. Então, assim, eu tenho a empatia de virar e falar, eu te entendo, sabe? É a frase que eu mais gosto. Não é nem se botar no lugar, você passou por isso. Não, eu passei por isso. Eu te entendo, eu compreendo, você não eu sei como é. Imaginando, eu imagino como deve ter sido. Não. Você viveu eu isso. Eu vivi isso. Então você tem propriedade para poder... novinho, hein? Muito. Nossa Senhora. Menino, não é verdade? Novíssima. Eu falo que se não fosse Deus... Você viveu 90 anos já. Não, e eu tenho certeza que se você continuasse nessa vibe aí, ou você não estaria aqui, ou estaria muito envelhecida. Com certeza. Porque isso ia acabar refletindo, atingindo o seu corpo, o seu mental de alguma forma. Ia virar uma pessoa amarga. A gente estava falando de bebida antes. Que momento que você bebeu, então? Porque a sua adolescência foi anorexia, bulimia. Foi com... eu tenho uma gastrite por causa disso, né? Você desenvolve? Eu desenvolvi uma gastrite por causa disso. Uma gastrite nervosa por causa de ansiedade. E eu tive início de gastrite porque eu bebia muito na adolescência. Mesmo nessa época? Com 16, 17 anos eu comecei a beber. É porque era uma forma de meio que ajudava a emagrecer. Entendi. Sair desse mundo. Também, sair desse mundo. Né? Que é algo que o pessoal usa muito álcool para isso também. Sim, né? Não só o álcool, né? Mas drogas, né? Um escape, sim. Mas eu bebia bastante nessa época. Até você virou e falou assim, um copo de vodka. Nossa, na época, pra mim, era normal um copo de vodka. E não te afetava no momento, depois que você teve a gastrite, mas... Isso. Aí absorvia. Com lógico certeza. Que minha faculdade de medicina, da faculdade de publicidade, eu imagino que você não comia nada. Não. E consumindo álcool... olha a receita. Olha a receita. Gastrite! Pô, nem suco, bicho. Não. Então, foi por causa disso que eu desenvolvi uma gastrite, gente. Não beba tanto sem comer. Vai ficando. Fica sequela. De algumas coisas, sequela. infelizmente, fica. Porque pelo tanto de foi coisa muito agressivo o que aconteceu com você. Eu fiz tratamento psicológico, psiquiátrico durante uns 6 anos, por aí. Mas foi uma das coisas que auxiliou você a sair. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. E aí você pediu ajuda. Pedi ajuda, eu falei, eu preciso você de ajuda, eu chorei. Teve um start? Tinha uma amiga teve um dia que você acordou e... Teve um dia que eu acordei, que minha mãe me viu chorando muito, ela falou assim, nossa, tem que mudar isso, tem que mudar, o que tá acontecendo? Ela sempre perguntava, né, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí eu falei, mãe, não aguento mais. Eu disse, não aguento mais. Aí ela chamou uma amiga dela pra casa, e essa amiga, ela tinha um conhecimento melhor sobre psicologia, um conhecimento mais aberto, tinha uma mente mais aberta. Ela falou, olha, a Nina tá precisando realmente de atendimento, a Nina tá precisando de mudar, a Nina tá precisando realmente de procurar uma ajuda psicológica e psiquiátrica. Aí eu fui pro psiquiatra e fui fazer o tratamento psicólogo, porque também não adianta você só tomar remédio. Você tem que cuidar dos seus transtornos. É a mesma coisa de você amenizar uma dor que você não sabe de onde ela vem. Você quebrou o pé e vai tomando Dorflex. Gente, exatamente. Mas de onde que vem essa dor? Eu quebrei, eu só torci, como é que foi? Então, assim, eu sempre digo... Mas mais a fundo. Disso, com é que o pessoal fica meio como assim, nossa, psiquiatra, coisa de louco, mas não, é necessário. Eu falo pro psiquiatra pra você não ficar louco. Hoje fala-se muito que é preciso fazer terapia. É necessário, é uma necessidade da humanidade. Eu mas acho hoje que se as pessoas estão adoecendo muito por causa dessas questões. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria muito melhor. Exatamente. O mundo seria um lugar muito melhor. Eu tava conversando com uma amiga minha hoje no almoço sobre isso, que a gente tava falando.
A gente falando dos desenhos da nossa época, desenho agora da época do filho, tem desenho que ajuda a desenvolver, tem desenho que não adianta, você dá tela para criança, você não dá tela. Tem muito isso, né? É muito complicado, É muito né? complicado ser pai hoje em dia, eu acredito. É uma luta diária. Tem hora que você quer que a criança fique quieta, você bota uma telinha, meia horinha ali, não vamos ser hipócritas. Mas é que, voltando a falar, equilíbrio é tudo, Equilíbrio gente, é pelo tudo. amor de Deus. Mas aí, Nina, aí você conseguiu o apoio que você precisava e como começou a acontecer as vias de fato, que você realmente, caramba, vou seguir. Eu fui morar fora de casa, eu comecei a fazer administração na UF. E, para mim, assim, passar na administração era ótimo, era maravilhoso, né? Era uma conquista e tudo mais. Comecei a desenhar, fiz o meu Instagram, que hoje em dia, né, as redes sociais são uma entrada, né, um portfólio. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Tudo que eu faço, eu gosto muito de tentar desenvolver ao máximo. Então, eu estudo bastante, eu me dedico para tentar ser a melhor. E nisso, eu comecei a fazer os meus desenhos. Postar os meus desenhos, eu vou utilizar minha rede social, tanto para trabalhar, para vender os desenhos. Eu queria muito fazer isso, quanto fazer administração na UF. E também para divulgar, ser uma influenciadora e tudo mais, falar o que eu queria, sabe? É uma forma também de se expressar. Eu acredito também que as redes sociais também sejam isso. Então, assim, eu comecei a desenvolver isso e comecei a ficar mais famosinha, digamos assim, com uns... Sei lá, comecei com 2K e depois o pessoal gostava muito do meu desenho, 4K, 5K. Aí eu pensei assim... Caramba, eu vou virar uma influenciadora. Vamos lá, tem tanta gente que gosta de mim, vou começar a fazer os desenhos, vou mostrar para eles como é que é. Comecei a trabalhar com isso. E aí, uma agência de modelo entrou em contato comigo, porque gostou das minhas fotos e tudo mais. Só antes de você continuar, só uma dúvida. Você recuperou o peso com... Exatamente, esqueci de falar isso. É isso que eu queria, só para dar um gancho nessa fase. Sim. Depois do tratamento, você recuperou, Durante voltou o a se tratamento, alimentar eu ainda fazia tratamento normalmente e recuperou o peso. Recuperei o peso, eu virei e falei assim... Mas o peso relativo ao plus size ou não? Sim, relativo ao plus size. Uhum. Eu comecei a vestir 44, 46. Que aí já é considerado plus size. E você estava vestindo quanto? Eu vestia 36, 38. E o prazer de se alimentar normalmente? Ai, gente, era muito bom. Foi uma realização. A gente falou sobre comida um pouco aqui antes. E mesmo assim, durante um pouco a faculdade, eu ainda tentava assim, vou tentar ficar um pouquinho mais magra, não vou engordar muito. Só que, normalmente, quando você vai fazendo, vai aceitando, né, o seu peso, o seu corpo, vai aceitando quem você realmente é, a sua mente vai aceitando o natural. Então, o natural é você ter as suas refeições, é você se agradar quando você quer, é você se dar o gosto de comer uma comida gostosa. Então, com isso, você vai recuperando o seu peso normal, tanto, né? sim. E com isso também eu tive que trabalhar o quê? A autoestima, o amor próprio. Se enxergar no espelho. Menina, era de zero. outra forma. Meu amor próprio era zero. Tinha dias assim que eu achava que eu merecia, era pouco mesmo, que eu não ia ter nada, sabe? Tinham coisas assim que pairavam pela minha cabeça, eu acredito que pairam na cabeça de muitas pessoas, que o que elas merecem é o que elas têm. Não, a gente merece muito mais do que a gente imagina. Chega a ter pensamento suicida também? Já cheguei a ter vários. Já tentei também, entendeu? Já então tive, foi assim, uma fase assim que foi uma época muito pesada. Pesada. E aí agora tá voltando, né? Aí a agência entrou em contato com você. Sim, entrou em contato comigo. A agência olhou e falou assim, nossa, a gente gostou muito do seu porte como modelo, plus size. Eu falei assim, mas o que é plus size? Eu pensei, vou procurar o que é plus size. Vamos ver o que é plus size. Entrei no Google, né? Hoje o Google é tudo. É o dicionário da gente. Aí eu vi lá, o que é plus size? Eu vi aquelas mulheres maravilhosas, aquelas mulheres lindas, bem-sucedidas, sabe aquele que marco? Parece que abriu um mar para você. Mar assim, que eu virei e falei, gente, caramba. mulher gorda que é linda, ganha dinheiro, é feliz modelo, é que feliz. Eu falei, não acredito nisso, eu não acredito que isso exista. Aí eu fui procurei o termo, achei Miss Brasil Plus Size. Falei, será que existe Miss? Né? Eu ainda pensei, será que existe Miss? Olha o sonho aí voltando. Sempre gostei muito de Miss. Então, assim, será que existe Miss? Aí eu fui lá, olhei, Miss Brasil Plus Size.
vou me inscrever do nada, não sei, gente. Você não estava nem assim, nessa agência? Não estava nem nessa Só agência, pesquisando, só só. pesquisei tudo, achei lá Miss Brasil Plus Size, vi que parecia que era um concurso que já tinha realizado, né, outros concursos, me inscrevi. Aí Miss Volta Redonda. Aí com isso que veio já toda a batalha de vencer esses concursos, né? O Miss Volta Redonda, eu ganhei a faixa de Miss Volta Redonda. Depois eu ganhei Miss Rio de Janeiro e depois fui coroada Miss Brasil e que aí eu fui para o mundo, fui lá para a Ucrânia. E só, olha, que importância da cidade ter isso, né? Exatamente. Para você Porque poder quando você falou nessa Volta escala. Redonda, eu falei, Então. caramba, que avanço. Sim, só que assim, esse Miss Volta Redonda, eu já entrei como Miss Volta Redonda para ser representante. Entendi. Só que durante essa trajetória, eu realmente pedi ajuda para a cidade, entendeu? Para a Volta Redonda, eu pedi ajuda para todas essas pessoas. Você precisava representar uma cidade. Eu precisava representar a Que cidade. fosse a sua cidade, sim, né? a cidade, depois eu precisava representar o Rio de Janeiro e depois eu precisava representar o Brasil. Brasil, irado. Então eu fiz muitas amizades, eu fiz assim, muitos contatos, muitas pessoas também me ajudaram durante isso. Acho que sozinha eu não teria conseguido jamais. Você jamais. construiu uma rede de apoio bem grande. Consegui. E foi parar na Ucrânia. Fui parar na... Não, mas até antes de você parar na Ucrânia, né? Só a sensação. Fala pra gente da emoção, da preparação, das expectativas. Rio de Janeiro, Brasil, e aí depois a gente fala do mundo. Olha, a expectativa, ela era muito boa, porque eu recebi algumas ajudas, então com isso eu tive um pouco de mídia, né, em cima. Eu dei umas entrevistas para a TV Rio Sul, eles fizeram dentro da minha casa. Eles pegaram um pouquinho da minha rotina, falando como era. A expectativa era muito boa. Eu me preparei muito. Digamos assim, que tudo que eu aprendi na minha vida me fez ser quem eu sou hoje. Por exemplo, o desenho. O desenho, ele era praticamente a minha forma de ganhar dinheiro, mas também era a minha forma de ação social. Toda Miss precisa ter uma ação social que ela abrace, né? Que ela tenha uma causa social para abraçar. Então, com isso, o que eu fiz? Tinham crianças que não tinham condições de ter aula de desenho. Então, eu criei a aula de desenho da Nina, e fiz a minha própria causa social, eu fiz aquilo tudo. Você ia nas comunidades? Ou como é eu que dava funcionava? aula em casa. Em casa era mesmo. Na minha casa mesmo. Eu morava em Pinheiral na época. Na minha casa, eu fiz essa causa social antes mesmo de ser Miss. Eu comecei com a aula de desenho da Nina. Hoje eu tenho alguns alunos assim que eu tenho muito orgulho deles. Fui fazer psicologia na UF. Então, assim, muitas crianças maravilhosas, né? Muitas emoções. Eu fico muito feliz, né? Eu acho isso lindo. Então, eu comecei a dar aula. Eu falei, a aula de desenho da Nina tinha uma inscrição, na época, que era, acho que, R$20 por mês. Esse dinheiro a gente pegava e investia em van para poder viajar para eventos de anime. Entendeu? Você imagina a paixão do crianças igual. lugares. Nossa, a gente já alugou várias vans e foi pro evento ali da CAI, por exemplo, que o pessoal faz muito esses eventos. Eu já fui de cosplay, eu já levei os meninos, a gente já se divertiu horrores. Então, assim, eu tinha essa causa social que também me ajudou antes mesmo no concurso, porque era obrigatório ter. E hoje eu vejo quão ser Miss era praticamente uma missão que eu ganhei desde pequena, só que eu não entendia. Você ainda não sabia, ainda entendia o propósito. Não, eu não entendi o propósito, o que eu ia realizar, o que ia acontecer. Eu sempre falava, quando eu era pequenininha, eu falava assim, você é muito famosa. Eu falava quando eu era pequena, você é muito famosa, todo mundo vai me conhecer, todo mundo vai saber do meu nome. Gente, não que eu seja famosa. Não, imagina, só o mundo conhece Nina, né? Só. Pouco, Mas conhece assim, pouco. eu falava desde pequenininha, não que eu quero que todo mundo me escute, que eu quero que todo mundo... Eu tinha, desde pequenininha, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que fazer na nossa mente, que é você reestruturá-la e reprogramá-la para que você acredite no seu potencial. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem realizar coisas e elas te impedem de realizar dizendo que você não consegue. Então, se eu fosse essa pessoa, eu nunca iria tentar concorrer a um título internacional. Nossa, eu acho que você não teria nem saído do fundo do Não poço. teria saído do fundo do poço.
Então, eu desde pequenininho eu acreditava que eu seria alguém, sabe? Eu acreditava que eu teria algo, eu acreditava que eu conseguiria Algo especial você tem. algo especial. Eu tenho, sabe? Eu tenho um cerne, eu tenho uma missão, eu tenho algo diferente para oferecer para as pessoas, sabe? Então, com isso, foi tudo gerando mesmo, por isso que eu te disse lá no início, foi tudo conspirando para que eu estivesse hoje aqui, até mesmo com vocês. E você foi avançando. Fui. E quando você anunciou o resultado, Miss Rio de Janeiro, Ganhou. Eu fiquei muito feliz. você imagina a emoção disso? Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi lindo, eu fiquei muito feliz porque eu já tava correndo muito atrás, tinha inscrição. E não era barata, né? Inscrição Nunca de é. Miss, gente. Inscrição de Por Miss isso não que a é gente precisa fácil. do Dos apoio, patrocínios né? e tal. Dos Precisa do apoio, parceiros. precisa dos parceiros. Gente, os parceiros. São tudo, Nossa, né? os parceiros são tudo. Vestido, maquiagem, Ah, nossa. porque tem isso ainda. Tem, ué, não é cabelo, só- Não é só a beleza natural, tem que dar um Tem que up. dar um Não, tem É os... preciso. Tem o vestido de gala, e tem assim Tem. também, Tem né? um meu preparo. querido. Acredito que você tem alguém que também serviu como meio que um coaching, assim, para te orientar, para te dar Como alguma, Performar, né? né, dica de como... Olha, não. Não? Sério? Nisso não. Gente, eu sempre achei Como que desfilar, meio que a tal. Miss tivesse alguma madrinha ou um Então, padrinho. eu não tive um coach realmente, um preparador de misses. Até hoje eu sou. Mas eu não tive um preparador de Olha misses. isso. Você foi na cara Fui na cara e na coragem. Fui na cara e Já na é coragem. dela, já. Gente, olha isso. Na dá- cara e na coragem. Eu assistia muito vídeo de como desfilar, do que fazer e Aham. tudo mais. Eu sempre falo para as meninas também fazerem isso, porque é importante ter uma referência, ter um ponto de referência. Mas eu não tive. Até porque naquela época também eu não tinha uma situação financeira muito grande, né? Como eu te disse, né? Eu vim de uma família muito humilde. Então, mesmo assim, eu não tinha uma situação financeira estável que me permitisse contratar. Alguém Não, pra eu isso. até Um tinha preparador imaginado de que seria algum misses. parceiro, mas nem isso. Então. Não, nem isso eu tive. Caramba. Aqui em Volta Redonda eu acho que não existe. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Entendi. Mas eu fui com a cara e com a coragem, eu fui fazendo as minhas causas sociais, eu fui apoiando, eu fui buscando parceiros de vestido de gala, de roupa, isso daí a gente Uhum. consegue, Uhum. sabe? Eu até acredito que para mim foi uma bênção muito grande, porque não é fácil também. Eu imagino. Ainda Que- mais alguém que não tinha nome na época, né? Exatamente. Eu não E- tinha nome na época. O Bruno Kio foi um dos que me abraçou quando eu virei Miss Brasil. Nosso sócio. Nosso sócio aqui é penta. O Bruno Kio foi um dos que me abraçou, assim, foi um dos que me preparou, até mesmo para eu receber a minha coroa do Miss Brasil, que eu fui no Rio para receber. Ele foi junto. Então, ele foi um dos parceiros que me apoiou. Hoje eu tenho outros parceiros também muito bons, tipo o Flávio Lavigne, a Ana Garcia também, que tá sempre me vestindo, né, com os vestidos bonitos. Mas tiveram outros parceiros que já passaram pela minha vida também, que me abraçaram e me agraciaram muito. Maravilhoso. Isso ajudou você a chegar no Onde eu Miss estou. Brasil. E aí, quando você Aonde que foi, né? conquistou o Miss Brasil? Olha, o Miss Brasil foi muito engraçado. É. Por quê? Ele foi realizado onde? Então, ele não foi realizado. O que que acontece? Eu era Miss Rio de Janeiro já, estava na corrida para o Miss Brasil. E a Ucrânia ia ter o Miss Top of the World Plus Size 2019. E eles queriam uma representante do Brasil. Não tinha representante do Brasil. Aí o dono da franquia na época, ele virou e falou assim, eu pensei em você. Eu falei assim, mas por que eu? Claro, né? A menina que se esforça e tenta fazer tudo e tenta conquistar tudo. Aí ele falou assim, olha, você é esforçada. Eu vejo que você faz muitas coisas, você corre atrás mesmo. E eu pensei que você fosse a nossa representante. Eu já falei com a Ucrânia, eu já falei com o pessoal da Ucrânia. E eles gostaram muito da sua indicação, mas aí depende de você. Então, pro Miss Brasil, eu fui coroada naquela época. Eu fui pelo pedido mais da franquia internacional. Uhum. Então eu tive que correr A atrás. do time. Caramba. Por causa do time, que o Miss Brasil ia acontecer depois. Aham. E eles queriam uma representante para antes. Aí eu falei assim, vou tentar. Só Já que cheguei até aqui. já cheguei, só que aí Pra mim só é era, limite. deixa eu ver, era 16 mil. Era muito dinheiro. Caramba. Era Você imagina muito Isso levantar reais? isso? E quanto tempo que você Seis tinha que levantar reais. esse valor? Eu tinha, acho que um mês. Um Nossa mês. Senhora.
Olha, eu conto essa história, ninguém acredita. Até um dia antes de eu viajar pra Ucrânia, eu estava sem passagem, sem dinheiro pra comprar. Gente. O dinheiro caiu na minha conta 4 horas da tarde. Eu fui na CVC 5 e ela fechava às 6. Nossa. Meu Era Deus. pra ser mesmo. Era né? pra Nossa. ser. Caramba. Era pra ser. Eu falo isso pra todo mundo. Era pra ser, não tinha como não ser. E assim, com muita luta. Muita luta. Né? Se eu tivesse com ficado sangue em nos casa, olhos. se eu me nada teria caído no meu colo. Caramba. Mas foi muita luta. Muita E aí, luta. como é que isso aconteceu? Você correu atrás, divulgou, Divulguei, fizeram campanha. pessoas fizeram campanha, fizeram vaquinha pra Isso que eu ia perguntar, aquela mim, vaquinha pessoas online, me então. ajudaram. Tem pessoas que eu acho que eu devo até hoje. Então, assim, gente, eu falo, Miss não é fácil. Miss não é fácil, não é fácil, não é fácil. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você deve ter ganho muito dinheiro com o concurso. Eu falo assim, gente, eu gastei muito dinheiro no Porque concurso. gasta-se lá, né? muito. Pra chegar lá, gasta É uma produção, muito é dinheiro. equipe, é deslocamento, é Sim. viagem. Então, aí pra lá você foi sozinha? Fui sozinha. Olha só, ainda tem? Você falou Você foi equipe, Fui sozinha. Fui sozinha. própria maquiagem, Gente, cabelo, tudo. Você foi para um país que você não conhece. Lógico que teve a organização do evento e tal. Mas mesmo assim. Mas, gente, você imagina você ir sozinho. Gente, eu simplesmente minha primeira viagem de avião. Nossa, você já. Acho que tudo isso, cada vez mais você foi se empoderando. Nossa, E sim. acreditando mais. Cada etapa Cada passo, você né? foi se sentindo mais Não forte. tinha como eu não me sentir uma pessoa muito poderosa, tá? Porque Caramba. foi muito difícil. Eu parei na Turquia, eu tive 36 horas de viagem. Eu parei na Turquia, É eu escala, tentando né? falar, escala. Eu tentando falar inglês e o pessoal com aquele inglês pesado. Sotaque. O sotaque, assim, muito pesado. Eu sempre falo pro pessoal, e às vezes, meu Deus, peraí, deixa eu concentrar. Aí eu perguntava de novo, aí eles respondiam, beleza, entendi. Então vamos lá. E eu com meu inglês, né, normal, bonitinho. Chegava em outro lugar, eu perguntando. E eu, que era totalmente ignorante, não sabia que tinha que pegar um chip internacional. Eu fiquei sem comunicação. Nossa, sumiu do mapa. Sumi. Gente, o desespero Só da Wi-Fi. família, dos amigos. Só Wi-Fi. Quando eu pegava o Wi-Fi, eu fazia um story, né? E o pessoal já sabia onde me encontrar. Já acalmava o Aí povo já aqui que tava acalmava nervoso. o povo, já acalmava. Eu falei assim, gente... Só que eu não falei, eu não contei pra ninguém que eu fui ignorante assim, não. Virou a louca do Wi-Fi, né? Tem Wi-Fi que Ah, não, é porque eu não tenho tempo, tô Não, me é preparando, eu tô concentrada. Estou concentrada aqui no Eu processo. falei, gente, olha só, aqui é muito pesado, sabe? Então eu vou ficar sem ligação por enquanto, vocês só vão me ver de vez em quando na internet. Só que eu fui descobrir isso depois que eu voltei pro Brasil, entendeu? Então pra mim era normal, eu achava que não tinha nenhum tipo de conexão e tudo. Então, assim, eu fui preparada de certa forma, despreparada de certa forma, mas no fim deu tudo certo. Caramba. Fui preparada para ganhar o concurso. Eu achei que eu ia flopar horrivelmente. Como é que foi essas etapas aí? O que você teve que fazer? Olha, eu levei, né, um traje típico muito bonito daqui, né? Ah, tem isso ainda. Tem Tem várias traje etapas, típico. várias. Tem um traje provas. típico que foi do pessoal da melhor idade, daqui, lindo, Índia, acho que é Tupi, deixa eu ver, Índia, ai, não me lembro muito bem, mas é um traje de Índia muito bonito. Quando eu cheguei no aeroporto, eu estava com 3 malas. A viagem que eu tinha comprado só podiam uma de mão e eu acho que uma bagagem Pra grande levar mesmo. para levar. Eu ia ter que pagar mais $700 e eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Tem foto, gente. Tem foto, mas eu não postei. Eu abri a mala inteira no aeroporto. Tirei tudo, fui fazer... E o pessoal manda filmando. pra gente, deixa Manda, eu te colocar tem lá. aqui, Carlão. Pode deixar. A gente tem que Eu mostrar esse deitada, assim, ó, perto da mala, assim, morrendo de rir. E eu fazendo aquilo, e eu vou selecionar isso aqui, Tinha uma mulher comigo. Teve que desfazer. Tive que desfazer tudo e selecionar a mala mais importante pra levar. Eu acho que era isso mesmo, era uma de mão e a outra pra... Você abriu as 3 pra montar uma só, né? Isso. Eu penso que depois de tudo que aconteceu, se você não deixasse de embarcar por causa da mala, Nossa. acho que Não, era o Deus menor dos seus me livre. problemas. Não. Eu falei assim, não, então não vamos não, então vamos abrir isso aqui agora. E o pessoal olhando e tinha a moça filmando, falando, tira foto, pode tirar mesmo, porque eu quero lembrar disso aqui. Aí lá, eu tirando foto, o pessoal assim, assustado, nossa, o que ela vai fazer? Aí Será deixei... que ela surtou ali? É. Deixei a mala em São Paulo com essa moça que tava
estava me levando, né, até o Ah, tá, você aeroporto. conhecia ela. Conheci, entre aspas, era da assessoria da coordenação do concurso. Então, eu conheci no dia mesmo, mas deixei, não, o importante é o concurso, não tem problema, se sumiu agora, sumiu, fazer o quê? Quero ganhar o concurso, muito concurso. Aí eu tive que despachar um cajado, que era um cajado muito grande, era um cajado bonito assim, com uma onça no topo dele, né? No topo também. Morri de medo de sumirem com o meu cajado. Não era meu, né? Era do pessoal da prefeitura. Mas, nossa Deus, morrendo de medo. Despachei, aí quando cheguei na Turquia, vi bonitinho, embaladinho, Ai, assim. que Ai, bom. coisa linda, que alívio. maravilhoso, que alívio. Nossa, esse momento de esperar a mala é tão ruim, né? Querido, aquilo Nossa era muito Senhora. importante Você pra mim. imagina, se Se eu danificasse, perdesse, quebrasse... se qualquer Extraviasse. coisa extraviasse qualquer coisa, acabava. Já era, né? Já era o meu concurso. Onde você ia conseguir uma onça lá na Turquia pra fazer o Tinha negócio. como Nossa, não? eu tô muito curioso. A gente vai ter que botar essas fotos, nem que seja no final. Uma coisa assim, Carlão, pra mostrar essa roupa, do A gente cajado. faz igual o filme no final, vai subir na foto. Vamos mostrar. Tá? Vamos sim. Quem tá ouvindo vai ter que assistir no YouTube, tá? Vai, gente. Ou no Spotify, que agora tem vídeo também. Verdade. Que demais, que demais. Então, assim, foi muito, muito, muito assustador chegar lá sozinha. Mas foi muito gratificante, porque eu me senti realmente uma pessoa que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Foi o que você falou, empoderou, né? E quando você para e pensa que você é uma pessoa que você pode qualquer coisa, realmente o céu é o Ninguém te limite. segura. E chegar num país onde você olha pras placas, você não É. entende nada. E você se sentiu intimidada com as outras Muito. candidatas? Muito, tinha Como é que você meninas chegava com tratou equipe, né? isso? com equipe, gente, eu sozinhona lá assim, ó. E a equipe E tá ali no aquele banheiro, tá que- vindo já. E você fez sua própria maquiagem, sua produção, ou tinha Não. alguém de No lá? final do gala tinha. Aham. Tinha realmente alguém pra fazer a equipe maquiagem. do Mas Tinha uma antes, equipe lá. até Antes não, você tudo ir eu, tudo para a eu. parte Eu final... acordava que você tinha que estar no café, era 6 horas da manhã. 6h30. Todo mundo no mesmo hotel. Todo mundo no mesmo. Gente, o hotel era lindo. O hotel era lindo, era um castelo. É um castelo, é lindo, lindo. Tinha aquelas armaduras medievais. Gente, a coisa mais linda. Tipo, foi uma experiência maravilhosa. Mesmo se eu não tivesse ganhado o concurso, já teria sido uma experiência incrível. Mas ainda bem que eu ganhei. Contou a história aí. Mas assim, então, eram muitas meninas com muito potencial. A maioria, não digamos a maioria, metade falava inglês e a outra metade não. Então, assim, tínhamos tradutores, mas não tínhamos tradutores brasileiros não, tá? Era se eu não soubesse falar Você inglês, tinha que se virar. tinha que do me jeito- virar, porque não tinha tradutor Dava. brasileiro. Não tinha. Então, assim, graças a Deus que eu fui enviada, né? Eu sabia falar inglês Aí e vem a tudo mais. lembrança do pai que, Sim. né, o inglês O ali inglês. dos games ajudou. Sim, nossa, gente. Where's the foi start? maravilhoso. E aí você estava realizando não só um sonho seu, mas acredito que para toda a família. Você imagina isso, né? Sim, sim, A sim. sensação de realização. Verdade. de Pra orgulho. muitas pessoas que me acompanhavam, né, estavam torcendo muito por mim, sabe? Estavam torcendo muito por mim. Eu tinha pessoas da minha família também que me ajudaram, né, nessa empreitada toda. Mas, assim, não foi fácil. Eu não tive todo o apoio necessário realmente que eu precisava. Eu esperava um pouquinho mais de apoio familiar, mas nem tudo é perfeito. Vamos lá, eu fiz muita coisa sozinha. Mas, assim, hoje em dia eu colho, né, esses frutos, colho essa recompensa muito boa, é muito gratificante. E fora o perrengue da viagem, Sim. teve algum momento mais difícil durante o processo, o concurso em si? Eu acho que o processo mais difícil do concurso em si, eu acho que realmente foi conseguir os recursos. O tempo também eu tive que abdicar de tudo. Tudo, trabalho, tudo. Eu tive que me dedicar 100%. Então eu acho que isso dificultou um pouquinho também. Chegando lá, alguém do concurso ia te buscar no aeroporto? Foi. Foi me buscar no aeroporto. Tava com aquelas plaquinhas? Seu nome? É muito Legal. filme. Mas é tudo muito profissional, né? Um Tudo. concurso mundial, então Sim, você esse imagina. concurso foi incrível. Eu falo que esse Bem é um concurso organizado realmente mesmo. muito sério. E aí, quando você vai passando de etapa por etapa, e quando você foi chegando ali, pertinho da final, e o coração? Como é que ficou? Você chegou com a gente, como é que
Conta A pra gente a família conseguia experiência. acompanhar? Conseguia Não assistir? conseguia É isso que acompanhar. eu imaginei. Não conseguia, porque eu não tinha como me comunicar direito com eles, né? E Não, eu ou fazia. passar em algum canal. E eu assim, sabe? realmente fazia poucos stories, porque eu estava tão preocupada com os jogadores, né, os juízes lá na hora, que as pessoas ficam te observando o concurso inteiro, né? Tudo, né? Falam que até no hotel, É, né? até no hotel. Então, se você chega atrasado é um problema. É, se você não tá vestido adequado é um que a problema. mulher fez alguma coisa no hotel e ali prejudicou. E daí prejudicou. Eu já escutei histórias disso. Então eu estava mais preocupada em aprender com as meninas que estavam comigo do que tudo. Tinha uma menina... E rolava uma amizade? Rolava. Ou tinha era uma um menina... pouco... Então, rolava amizade e rolava intriga também, né? Então. Porque ali é uma competição. Sim. Tinha uma menina que ela me odiava muito. Tentou te sabotar lá, Não, escondeu o cajado pra você não usar. Então, ela teve uma vez... A que menina ela do Alasca chega com o cajado de onça. Assim, peraí. Ela ficou com tanta raiva de mim. Teve uma vez que ela sacudiu meu braço, me sacudiu assim, falando um monte de coisa. E eu, calm down. Até aquela música, né? Calm down. Calm down. Porque ela viu Só você faltou eu dançando avançando assim, né, pra também. Sim, e ela com raiva, ela com muita raiva. E a assessoria dela também com raiva. Porque viu que você era uma forte Sim. candidata e foi. Acredito também. Isso comenta quem são as favoritas, quem tá se destacando. E isso incomoda. Incomoda, E, sim. pô, você tá com uma equipe de 15 pessoas e uma pessoa sozinha tá lá Você teve avançando. que lidar com isso também. Tive que Você lidar. imagina. Olha, A teve inveja. uma hora, teve uma hora que a gente ia ensaiar para fazer a abertura. E a abertura geralmente a gente dança, né? As meninas dançam. Os concursos normais a gente dança por sites também. As meninas não conseguiam dançar. E, poxa, brasileiro, Tem um coreógrafo, né, tem gente? tudo Tem lá. um coreógrafo, tem tudo. E brasileiro, você já viu que tem um gingado diferente, né? Então eu fui lá, eu falei assim, não, mas faz assim, eu tentando ensinar para as meninas. Eu sempre dancei também, sempre gostei muito. Aí a dona do concurso virou e falou assim, vai lá que você vai fazer na frente das meninas, então elas vão te seguir. Nossa. Ai, o ódio brotando. Ódio aí, Só ó. fumacinha na cabeça Pensando da assim, eu menina. vou sacudir essa brasileira. Tipo assim, era muito, muito ódio. Eu senti, eu falei, nossa, Mas tinha não faz isso não. Mas tinha as que foram parceiras também. Tinha uma menina que eu gosto muito dela até hoje, que ela é a Latívia, né? Que é a Miss Latívia. Ela me ensinou muito, muito inglês também, que ela era maravilhosa, assim, mulher maravilhosíssima. A Miss Índia também, um amor. A Miss Ásia, a Miss Asia, né? Que a gente chama de Asia. A Miss Ásia também, um amor de pessoa. Tinham meninas maravilhosas. Tinha a Miss Mundo, que é de Filipinas, de 2018 também, que me levou para passear depois. Então, assim, tiveram meninas muitas lembranças maravilhosas. boas. Sim, eu fiz uma amizade também lá com o TV Hoster, né? Que é o Gary. O Gary também maravilhoso. O Gary, uma figura incrível, assim. Ele é realmente uma figura da Ucrânia. Ele é um apresentador de TV muito famoso. E geralmente a gente sempre tá perguntando como é que tá aí, como é que estão as coisas aí, o que você tá passando. Porque estão passando por um momento muito complicado, que é um momento que eu não queria que eles passassem, porque acho que o mundo inteiro não queria que passasse, porque exatamente. É um momento muito triste e que é um país que realmente não merecia, só queria sua conversou muito independência, sobre né? isso O no podcast reconhecimento também. da Que sua contou. independência. Então, acredito que a gente só deseja coisas boas. O Brasil, pelo menos, só deseja coisas boas mesmo para eles. E aí, chegou na grande final. final. Top o quê? Top 5, top 3? Ai, meu Deus do céu, gente. Como é isso que daí- era? Gente, eu lembro até hoje a sensação que eu tive. Foi assim, eles não dividiram as meninas, eram todas as Todas meninas eram o tempo juntas, todas eram o tempo todo, então isso dá uma angústia. Você não Porque sabe você se tá em nunca... último. Exatamente, você não vai saber. Porque nos outros você já saiu, beleza. No outro tá? top 20, fulana entra, top 10, fulana entra, top 5. Não, lá era assim, agora é o resultado. Eu falei assim, meu Deus, mas tem tanta gente aqui. Será que todo mundo vai ganhar? Tipo assim, a gente pensa isso, né? Aí começou, top 5. Ai, beleza, não sou eu. Eu pensei, flopei. Que eu tava pensando, vou ficar na quinta ou na quarta. Posturada. Não, sorrindo, eu lembro até hoje por assim, dentro, quase morrendo. ó. Top 5. Assim, top 4. Câmera passava, você tinha que estar. Tava assim, maravilhosa. Lembro, gente, eu lembro desse momento direitinho. Top 3, aí lá. Aí a afeição começou a baixar, né?
Top 2. Valeu a segundo pena ter vindo, né? Valeu a pena ter vindo. Valeu, não, eu sei, eu vim, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Aí quando foram revelar The New Miss Top of the World Plus Size 2019. Isso! Aí o Gary, o que foi o apresentador, não sei se vocês viram o vídeo, depois vocês olhem lá, tá até nos destaques. Tá bonitinho lá. Ele já tinha falado comigo antes, porque ele tinha visto a minha fantasia, né? O meu traje típico. E ele achou maravilhoso, gente. Foi o traje mais bonito de lá. Eu acho que ele também ajudou muito a conquistar. Que é o conjunto, né? É um conjunto, foi um conjunto. Igual, eu ganhei o Miss Top Star, né? Desculpa. O Miss Star Top of the World, que é uma faixa extra, que é a menina que mais se destaca em todas as provas. Então eu fui bem na entrevista, eu fui bem no show de talentos, eu cantei, né, uma música da Ariana Grande. Então, assim, eu me destaquei bem em todas as provas, pacote completo. Então, assim, quando ele viu a fantasia, ele falou assim, caramba, que lindo, Brasil! Ele fez uma história, assim, aí eu conversando, assim, interagindo e tudo mais. Quando ele leu, eu achei demais, porque dá pra ver a expressão dele. And the new Miss Top of the World Plus Size 2019 is... Aí ele abre assim, oh my God, gente, aquilo foi muito bom, oh my God. Aí ele faz assim, Brasil! Ai, gente, que emoção, quando gente. foi o Brasil, eu não... E todo mundo olhando pra você. E as meninas que gostavam menos muito aquela de que mim. sacudiu, Não, né? aquela Ela lá que sacudiu, pra não, sempre, eles querem aquela- arrancar a coroa Com dessa cabeça. Sou feia! Tá, joga assim, né? É. Mas eu vi que no vídeo tinha algumas meninas que gostavam realmente de mim, que elas aplaudiram assim e tudo mais. E, gente, falaram pra mim, se você ganhar, se segura, sabe? Calma, não consegui. É isso que Eu chorava de desespero, eu chorava, eu falava assim, não acredito que eu cheguei aqui, não acredito que eu consegui depois Desfiz disso tudo. mala. Desfiz mala. Eu Veio lembrando um de filme tudo. na cabeça, tudo. Gente, não é mentira. Quando você realiza um feito do tamanho do seu sonho, que é um sonho, tudo que você passa vem na sua cabeça na hora. É na hora. Às vezes o que você teve na sua infância, é o seu pai que te apoiou, são as pessoas. O videogame. Passa tudo, a sua O fase inglês, difícil. Minha fase difícil. Você imagina, olha que virada. Que dá um filme. Virou o jogo. Dá um filme. Literalmente. Não, Netflix. Próximo livro aí, ó. Netflix, Próximo livro. Netflix. Tem editoras, tem Netflix Pode aí, adaptar Aí, pra ó. filme, série. Vamos, filme, Sério. série, filme. Então, assim... E é daquele filme que você vai assistir e você fala, não, isso nunca aconteceu, é impossível. Gente, né? eu acho que a minha história realmente as pessoas vão Não, mas falar, isso nunca maravilhosa. aconteceu. Isso nunca, não tem como. A pessoa inventa cada história pra filme, né? Exatamente. E realmente acontece. E acontece. E aí a coroa, o momento da coroação. Não, o momento da coroação eu só consegui agradecer. Eu só consegui, eu falava thank you. E quem te coroou foi de 2018? Gente, e a ansiedade pra O contar tempo pras todo. pessoas, Nossa, pra eu família. tenho uma foto minha que ela é linda, que a coroa tá assim, que é a foto, né, principal, e tem uma que tá assim. Que eu só consigo, eu tava agradecendo a Deus e tava agradecendo ao meu Que tem pai. uma que é a do seu perfil. Que é aquela que eu tô assim, Aham. que ela tá me coroando. Isso. É a foto linda, gente. É uma das fotos mais lindas de coroação que eu já vi na minha vida. Não é por causa de mim, não. Não, É porque mas realmente pela, a composição. não só pelo pelo conjunto da momento, obra. mas pelo Por todo o contexto. esforço. O que essa coroação representa pra Sim. você na sua história de vida? E pras Gente, pessoas. eu acho que hoje muitas pessoas são muito abençoadas de terem as mães que ajudam muito, condição financeira, professores de inglês, professores de oratória, professores de postura, professores de passarela. Eu, na minha época, não fui agraciada Você não com teve isso. nada disso. Eu não tive nada disso. Correr atrás. Eu tive que correr muito atrás. Então, eu acho que o peso daquela coroa, pra mim, nem foi um peso, foi um alívio. Sabe? Aquilo nem pesava, sabe? Essa coroa, que é a coroa, né? Eu tô usando a coroa da Ucrânia. Ela não pesa mais, sabe? Ela é como se fosse um alívio. Ela tirou todo aquele esforço e eu obtive o resultado. Porque era pra mim, sabe? Era meu, tinha que ser meu. Era o que você tinha desconstruído, que você coroou, né? Literalmente. Exatamente. Foi a última peça que faltava para você Foi a última formatar peça. essa reconstrução. Exatamente. Lógico que a gente ainda tá, a vida é assim, Sim. né? Sim. Mas o que você viveu antes e o que você estava vivendo naquele momento, imagina, né? Nossa, foi maravilhoso. Venci, superei. Venci
conquistei, consegui, Maravilhoso. sabe? Gente. São as palavras, assim, que me descrevem naquele momento. Tio, vive É isso aí. Vive. E isso hoje reflete muito no que você faz. Com que certeza. Toda essa experiência, isso serve também para o trabalho que você faz de mentoria, Sim. né? Questão de influência, que você trabalha nas redes sociais também. Exatamente. Isso também é importante. Eu quero influenciar as pessoas a tentarem buscar o melhor de si, sabe? Eu tenho uma palestra agora dia 20 no World Creativity Day, que é um dos maiores eventos, né, de criatividade do Brasil. Fui convidada. Vou fazer uma palestra sobre empoderamento, sobre a criatividade, utilizar como sucesso e tudo mais. É um evento apoiado pela ONU. E um dos meus grandes sonhos é trabalhar diretamente na ONU Mulheres. Conseguir, tá? Sim. Vamos lá! lá! Depois de tudo que a gente ouviu, né, Carlão? Com certeza. Isso aí pra você, ó. Daqui a pouco a gente vai ter notícia, tá? Hoje eu trabalho muito tentando realmente passar a minha história para olha, acho que a gente já tá aqui tem 1 hora, mas eu acho que assim, as pessoas não conseguem absorver tudo, sabe? Tudo o que eu consegui viver, o que eu vivi nesse tempo. É por isso que eu Eu falo. tenho que ir passando aos poucos, Exatamente. sabe? Eu tenho Exatamente. que ir passando aos pouquinhos. Pra gente absorver, Exatamente. entender, Isso, contextualizar. menina, é impossível a gente não ter um outro momento com você. Ai, porque que bom, a gente feliz. ainda tem tanta coisa, pelo menos eu tenho, Carlão deve ter também, tanta coisa que a gente quer ouvir de você, quer conhecer, porque acredito que depois disso tem muita coisa ainda. Nossa, muito! E até Então, nesse assim, meio que a gente ainda não citou, né? E a gente tá estourando o nosso tempo. Queria que fosse ao vivo, por favor, gente. A gente vai conseguir um apoio pra gente conseguir mais tempo. Gente, equipamentos melhores, mas vai dar certo. Mas por hoje a gente deixa esse gostinho de quero mais, tá? Vou dar a deixa pro Carlão. Sim. Depois a gente volta a conversar. Tá ótimo. Então, Nina, quero agradecer a sua vinda, foi sensacional. E é uma coisa que a gente sempre fala, não é mentira, passa muito rápido. Na hora que você falou, já estamos aqui quase 1 hora, eu olhei, realmente já estamos há mais de 1 hora. E a gente queria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente também, pode ser mais de uma pessoa. Olha, tem um professor meu de oratória que ele me ajudou muito a construir a Nina que eu sou hoje. Eu acredito que, assim, a comunicação, né? Para quem trabalha com redes sociais, para quem quer impactar as pessoas é primordial para isso. Vocês são comunicadores, vocês sabem que isso abre as portas, né? Até mesmo para o coração das pessoas e tudo mais, para elas conseguirem te ouvir. Que é o meu professor Leandro Bulo, de oratória. Ele é daqui de Volta Redonda mesmo? Ele fica aqui em Volta Redonda e fica no Rio. Mas se vocês quiserem chamá-lo, é só marcar um horário. Mais que convidada. Isso aí. Porque ele me ajudou muito. Deixa eu ver se tem outra pessoa que eu posso indicar. Se tiver mais, pode Se mandar você não depois. lembrar agora, manda pra gente. depois, Fica à vontade, é a qualquer Coloca na momento. nossa lista Ótimo. que tá curtíssima. Tá? Nossa agenda pouca tá gente pra facinha. gente convidar, né, Carlão? A gente Mas tem não, podcast. pode mandar a qualquer momento. Faz Ótimo. 3 meses que o episódio saiu, mas lembrei de mais alguém. Pode mandar, Isso não aí. tem problema. Ótimo. Nina, E vai ter parte 2, você pode indicar Vai mais ter, gente pode ficar também. tranquila, Nina. Vamos fazer uma dela com o Bruno Vamos. Quinho, que o Bruno Quinho mal A gente participou. vai bolar alguma coisa, tá? Se Não você, participou, você também é adorei. criativa, vamos pensar numa parte 2 aí bacana Mentes pra criativas, gente. vamos né? lá. Isso aí. Roternan também, ó. Ih, A não, o Roternan tem que criatividade. ter, senão ele já vai, Nossa né, Senhora. cobrando a gente, vai dívida com ele. Mas, Nina, ó, que prazer, que conversa, Prazerzaço. que bate-papo gostoso. Fluiu Sabe, demais, né? conhecer você, saber que você é tão, assim, humana. Ai, obrigada. Porque isso é muito bonito, de conhecer a sua história e de se inspirar com a sua vivência, com a sua experiência e se emocionar e ficar eufórico, porque toda vez que você começou a contar a sua história, eu fiquei aqui empolgado, que eu queria Ai, saber que mais, bom. e isso é muito bom. Você é uma pessoa que cativa, acredito que a gente atrai muito o que a gente deseja e com certeza tudo isso que você conquistou e vai conquistar é porque você deseja muito e faz por onde, tá? Então, nosso desejo é de sucesso, que você brilhe muito. Quando você estiver na ONU, a gente vai fazer parte 3, parte 4. Ai, delícia. Né? Quem sabe lá na sede, Lá na faz uma sede da viagem, né? A gente dá um jeito. Ai, Ou a É, visita adorei. internacional. Isso aí. E para a gente encerrar, suas palavras finais aí, com aquele gostinho de que vai ter próxima vez, tá? Olha, eu queria agradecer a vocês por me receberem tão bem aqui no AP, tão confortável. Realmente me senti uma menina contando pra vocês. Eu adorei, porque tinha hora que eu empolgava, tinha hora que eu falava assim, até meio informal.
Mas eu quero deixar uma palavra para todos que estão ouvindo, que realmente vocês não devem desistir e nem duvidar dos seus sonhos, que vocês têm que correr atrás do que vocês querem. Eu sei que não é fácil, eu entendo muito bem como não é fácil, mas eu quero muito que vocês entendam que o potencial que vocês têm vai muito além do que vocês imaginam e muito além do que as outras pessoas falam para vocês. Então não se limitem ao que os outros pensam, ao que os outros acham. Corram atrás dos sonhos e sejam muito felizes e vivam intensamente, sem se preocupar com a opinião de outras pessoas. Isso aí, gente. Sensacional. Querem conhecer mais? Sigam Nina Tá na Souza. descrição. Tá? Quem quiser fazer mentoria, Ai, né, ter acesso sim. aos desenhos, né, conversar sobre games. Ai, sim, Então, vamos. assim, ela adora, ela tá sempre disponível, né? Sempre. Então vai ser sensacional, tá? Ela conversa de tudo um pouco. Sim. Vamos lá. Não falta assunto. E pra gente se Pior que é despedir, verdade. despedir no estilo, tá? Tchauzinho de Miss. Ó. A gente já aprendeu, tá? E Tchau, finalizando, gente, e finalizando. Gratidão! Tchau, gente! Valeu, Tchau, gente. gente. Beijo.